Shalom. Esta é a segunda parte do estudo Santificarei meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações. Continuamos ou ampliamos o entendimento da primeira parte deste estudo, onde falamos sobre a santificação da identidade, onde focamos em nome como sendo a identidade do Eterno, entendendo que ele está falando que santificará, separará a sua identidade, o qual foi misturado no meio das nações. Ele vai trazer de volta, ele está trazendo de volta a sua verdadeira identidade, quem ele é, quem é o Eterno de Israel, o Elohei Avraham, Yitzhak e Yaakov, como ele disse. Esse é o seu nome eternamente e assim será conhecido por gerações. Então procuramos abordar isso não no sentido dogmático, não no sentido de trazer um dogma acerca de um nome específico, até porque no Eterno não cabe um nome, ele é o Eterno, ele não tem começo nem fim, mas ele tem uma identidade. Então procuramos não ser tão extremistas nesse sentido de não poder falar certo nome, mas focando na identidade. Quero que fique firme esta questão de identidade. Pense em nome como identidade. Identidade. Lógico que a questão do nome físico, natural, é uma consequência de se entender a identidade. Bom, e antes de ver e fazer estes estudos sobre a questão do nome, antes de ter mudado a minha mentalidade quanto a isto, eu pesquisei e estudei sobre essa questão e vi que há muitos que já viram sobre isso. Há muitos textos na internet, há muitas pessoas que são favoráveis somente ao nome de Yeshua, outras que entendem que o nome de Jesus é pagão, outros até mesmo que relacionam o nome Jesus com a perda de salvação, e outros compreendem que Jesus e Yeshua são nomes iguais. Então nessa parte do estudo vamos focar mais nessa questão do nome Jesus e Yeshua. Vamos ver algumas versões no latim, alemão, no hebraico. Vamos ver algumas questões. Eu quero colocar um entendimento e que você possa assim julgar, entender, pesquisar também, estudar a esse respeito, lembrando que o foco é a questão da identidade. Bom, de tudo isso que vemos na internet, há poucos que entendem um plano geral do Eterno de santificação do seu nome. Isso vai além de simplesmente falar este ou aquele nome. Precisamos entender que o Senhor restaurará todas as coisas que foram ditas pela boca de seus santos profetas, como está escrito em Atos 3:21. Ao que é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Adonai falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E, portanto, está incluído a santificação do seu nome, assim dito pela boca do profeta Ezequiel, em Ezequiel 36:23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Elohim, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Então o Senhor santificará o seu santo nome, ele separará seu nome de toda contaminação e mistura, porque ele disse assim. E precisamos estar cientes que há uma influência de engano que envolve o afastamento de tudo aquilo que é verdade do Eterno. Até mesmo o nome, o literal de Yeshua. Pois o nome Yeshua está o nome do Eterno. O nome prolongado de Yeshua é Yehoshua, que depois do cativeiro passou a ser mais usado como Yeshua. Bom, Yehoshua contém a abreviação do tetragrama do Eterno, indicando que ninguém mais é a salvação. Adonai, o Yud Rei Vav Rei, é a salvação. Então é óbvio que o nosso adversário não deseja que esta verdade seja proclamada, ou principalmente vivida. Se lembrarmos do episódio de Daniel e seus companheiros que foram levados para a Babilônia, a primeira coisa que a Babilônia fez foi mudar os seus nomes, porque em seus nomes havia a verdade do Eterno, havia o nome do Eterno. E essa verdade não pode existir na Babilônia.
Então é algo, na verdade, muito simples. E alguns pontos que precisamos compreender, e que creio que alguns ainda não compreenderam muito o que é tolerável e aceitável nesse tempo de mudanças e transições, mas precisamos estar abertos para sempre compreender mais e estar atentos àquilo que o Eterno está nos trazendo. Por isso que quem tem ouvidos para ouvir, ouvirá. Quem quer entender, tem entendimento para entender, entenderá. Bom, o primeiro ponto que precisamos rever. A santificação do nome não é a pronúncia ou grafia correta de um nome em si, mas isto faz parte da santificação e restauração. É um meio e não o fim dessa santificação. Ou seja, simplesmente falar Yeshua não é o fim da santificação ou restauração do seu nome, mas é um meio. Segundo ponto, o nome, como sabemos, significa a identidade de alguém. A palavra nome, tanto em hebraico Shem e onoma no grego, indica a identidade, o caráter, a personalidade de alguém, e não simplesmente um nome registrado no cartório. E basta olharmos nas escrituras que os nomes relacionavam-se com a vida da pessoa. Por exemplo, o Senhor mudou o nome de Avram para Avraham, Abraão para Abraão. E isso estava relacionado com o plano do Senhor para ele, ou seja, ser pai de muitas nações. Gênesis 17:5. Avram já não será teu nome, e sim Avraham, porque pai de numerosas nações te constitui. E isto ocorre com muitos outros episódios nas escrituras, na lei e nos profetas. E o terceiro ponto, nome é identidade de alguém. Portanto, não entendo que quando o Senhor Yeshua diz que tudo quanto pedimos em seu nome será feito, ele esteja falando que se eu colocar no final de cada frase em nome de isso é garantia de que a oração foi aceita. João 14,14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Claro que não é isso. Claro que não é colocar em nome, como muitos colocam como um amuleto no final da frase, faz uma oração e em nome de Jesus, em nome de Yeshua, em nome de... Tudo bem se colocar, mas eu creio que Yeshua não estava falando sobre isso. Isso não é garantia de que a oração foi aceita. Mas se eu pedir algo estando nele, em quem ele é, estando de acordo com a sua pessoa e identidade, aí sim estarei falando no nome dele, posicionado nele. Estarei falando de acordo com aquilo que está nele. E dessa forma lemos em Atos 2:21, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será que o Senhor está falando que todo aquele que simplesmente chamar o seu nome será salvo? Eu também creio que não. É interessante vermos o sentido da palavra invocar no grego. É epikaleomai, uma junção de outras duas palavras, as quais são epi, que significa sobre, por em cima, perante, e a outra é kaleo, que significa chamar. Portanto, invocar o nome do Senhor para ser salvo seria chamar a identidade, a pessoa do Eterno para estar sobre mim. Ou seja, eu preciso me colocar debaixo dele, da sua identidade, andar, caminhar sob a sua autoridade, sobre a sua identidade, quem ele é. Então, nisto vemos que não é simplesmente o ato de gritar o nome dele, mas saber quem ele é, e quem ele é deve estar sobre mim. Ou seja, eu preciso estar sob ele, caminhar sob ele. Quarto ponto. O foco não está na pronúncia ou grafia correta, como já vimos, mas na identidade verdadeira, como também já vimos. Porém, a pronúncia ou a escrita do nome pode influenciar em todo um contexto do plano do Senhor. Pois, como sabe-se, um nome ou uma palavra carrega com ela um pensamento, uma ideologia, uma história. Há um contexto histórico atrás do nome, isto devido ao uso do nome. Por exemplo, Jesus tem um contexto histórico muito diferente de Yeshua. O contexto de Jesus é um contexto antissemita. Em nome de Jesus mataram judeus.
Jerusalém foi tomada. Em nome de Jesus, a lei, a Torá, foi removida. Em nome de Jesus, criou-se uma religião de Roma. Então, nada disso foi feito em nome de Yeshua. E sendo assim, o nome de Yeshua não teve este contexto fora de Israel. Desta forma, falar Yeshua me conecta muito mais com o contexto verdadeiro do Messias, do Mashiach, da casa de Israel. E por sua vez, falar Jesus me afasta muito mais do contexto verdadeiro do Messias de Israel. Por isso que muitos que por muito tempo falaram Jesus, quando falam Yeshua, sentem algo muito estranho, como se realmente estivesse se referindo a outra pessoa. E dentro deste propósito de restauração do Senhor nestes dias, e de retorno à verdade do seu reino dentro das Escrituras, compreendo que seja mais adequado falar Yeshua, pois Jesus pode dificultar mais a identidade e a restauração, devido ao contexto do uso deste nome, mas lógico que não é só isso. E pode continuar havendo uma sincretização, digamos assim. Pode as pessoas continuar falando Yeshua com a mesma mentalidade de Roma, de um Jesus romano. Então continua na mesma sincretização e na mesma maneira e dificulta a techuvá, a restauração ao eterno, ao contexto e à identidade verdadeira do eterno de Israel. Bom, eu não sei dizer ao certo se Jesus é um nome pagão ou não, se está ligado com nomes de deuses romanos ou não. Há muita especulação sobre isso. Mas a questão não é se o nome é pagão, mas a questão é que a pessoa com este nome, Jesus, o qual se vê na história, é uma pessoa com características pagãs, dentro de um sincretismo, misturado a Hélios, misturado a Deus Sol, enfim. Quem sim está inteirado no contexto histórico disso sabe daquilo que estamos falando. O dia do seu nascimento, dia de 25 de dezembro, é o dia do Deus Sol. Suas roupas, sua aparência, sua identidade foge da identidade do Messias das Escrituras. Portanto, é uma identidade ligada a algo pagão. Bom, não entrarei a fundo nesta identidade pagã de Jesus de Roma. Lembrando que Jesus de Roma, quando eu falo, não é o Yeshua. No estudo Sai Dela, Povo Meu, há mais sobre isto. E creio que seria importante lê-lo para ver que há uma influência de engano da Babilônia. Não digo que isto seja uma conspiração de algum grupo de pessoas, mas sim que é uma influência de engano que percorre a história desde o princípio. E é bom também aqui entendermos algo. Vemos muito na internet isso. Muitas pessoas entenderam uma identidade, que Jesus tem uma identidade pagã. Só que não entenderam quem é o verdadeiro Messias da casa de Israel. Excluíram Jesus achando que ele é o verdadeiro, que tem identidade pagã. Então Jesus é falso. Mas precisamos entender o falso, mas compreendemos que é o verdadeiro. Há um Yeshua verdadeiro, há um Messias verdadeiro, há uma identidade verdadeira. Não é apenas excluir o falso e ficar sem o verdadeiro. Precisamos sair do falso para entrar no verdadeiro. Bom, quinto ponto. Em Isaías nos diz a identidade do Messias. Isaías 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso, Valente, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aqui percebemos que está falando do Messias, do Mashiach, do ungido, cujo nome será este, ou seja, a sua identidade será de maravilhoso, conselheiro, poderoso, valente, de alguém sem fim, príncipe de Shalom. Essa identidade está ligada ao trono de Davi. O seu governo é sobre o trono de Davi. E segundo estes versos de Isaías, o Messias estabelece o reino sobre o trono de Davi para sempre. Agora cada um julgue se o Jesus de Roma está de acordo com esta identidade do Messias.
ou se ele tirou o trono de Davi e afastou o reino ao invés de estabelecer. Se vemos o contexto histórico de Jesus de Roma, nascido em Roma, vemos que ele não estabeleceu o trono de Davi, mas pelo contrário, ele afastou Davi do trono. Ele afastou esse reino e não estabeleceu esse reino. Bom, independente se o nome Jesus é certo ou não, sabe-se que o nome não se traduz ou se modifica, seja em qualquer língua. Só há uma observação a respeito dessas mudanças de nomes. Esse é um costume babilônio. Basta ver no livro de Daniel. Bom, e antes de iniciar esse tópico, a questão de modificação, de versões das escrituras, quero deixar claro que eu não sou nenhum especialista na linguística, mas colocarei aquilo que eu entendo. Bom, meu nome, por exemplo, é Carlos. E se eu for para a Inglaterra e descer no aeroporto e alguém estiver me esperando lá, com certeza não verei alguém com uma placa e nela escrito Charles. Só porque estou na Inglaterra, certamente estará escrito Carlos. Se eu chegar lá e ver alguém com uma placa Charles, eu não vou entender que sou eu. E o nome de nascimento, o qual o anjo disse para Miriam colocar no seu filho, foi Yeshua. É natural que em qualquer nação ou língua se entenda e se fale Yeshua. Em Lucas nós vemos o anjo falando com Miriam. Eis que conceberás, Lucas 1,31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Assim está nas Bíblias que conhecemos. Lucas 2,21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Ou certamente o anjo não disse Jesus. Ele não disse Jesus. Ele não estava falando com uma grega. Ele disse Yeshua. Ou seja, ele disse: eis que conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome de Yeshua. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Yeshua, como chamara o anjo antes de ser concebido. E vejamos estes mesmos versos em latim, na Vulgata, que foi traduzida do hebraico por Jerônimo, e é do final do século IV depois de Cristo. Bom, como eu não sou especialista em linguística e como eu sou muito falho nas pronúncias do latim e Vulgata e outras versões, eu simplesmente falarei o nome que está nesta versão de Lucas 1,31, que é da Vulgata Clementina. O nome ali está Yesum. Yesum. Lucas 2,21, também na Vulgata Clementina. O nome ali está Jesus. Então repare que em um verso está como Yesum e no outro Jesus. Será que o anjo deu 2 nomes para Miriam? Primeiro o anjo dá o nome de Yesum e depois diz que o anjo deu o nome de Jesus? Ou o latim pode se mudar nomes como quiser? Ou ele não sabia muito bem como escrever Yeshua e decidiu escrever de várias maneiras? Ou então há algo muito estranho nisso. Em Mateus 1,1, agora temos outra maneira de escrever Yeshua, na Vulgata Clementina também. Então Mateus 1,1, ali nós temos Yesu. Já não temos mais Yesum, nem Jesus, mas agora temos Yesu. Então eu posso não entender muito bem de linguística, mas sei que não pode haver muitas razões para se mudar nomes em qualquer língua. Então já temos aqui 3 mudanças: Yesum, Jesus e Yesu, na Vulgata Clementina. Agora vejamos
em 1 Crônicas 24:11, onde temos o nome Yeshua também. Na Vulgata Clementina, agora o nome é Yeshua. E Neemias 12:8, onde também temos o nome Yeshua no original. Na Vulgata Clementina está Yeshua. Aí se pode ver no texto hebraico escrito Yeshua, Neemias 12:8. Bom, nestes versos temos a mesma versão latina que vimos anteriormente, mas aqui, por motivos que não sei dizer, Yeshua está correto. Ou seja, está Yeshua, não está Yesum, não está Iesus, não está Iesu. Nestes escritos antigos, antes dos evangelhos do Tanar, haviam pessoas que se chamavam Yeshua. Era um nome comum, como temos em Neemias 12:8. E este nome é o mesmo de Mateus, Lucas, mas por que não está Yeshua, como está aqui? Bom, na versão peshita do aramaico, a qual, segundo estudiosos, foi iniciada no primeiro século depois de Cristo, e no segundo século se tinha o Antigo Testamento, e até o século V o Novo Testamento, como assim muitos chamam. Bom, na peshita, ou como também é conhecido como siríaca, o nome dado a Miriam é Yeshua. No aramaico está Yeshua, na peshita. Na versão... Agora vamos ver um texto de Neemias e Esdras. Eu sei que às vezes parece meio confuso, porque são várias versões. Mas é isso para nós vermos que seria possível, sim, nas nossas versões, ter o nome correto de Yeshua. Agora veremos um texto de Neemias e Esdras, nos quais contém o nome Yeshua no contexto original hebraico. Primeiro temos o texto em hebraico, no original, e depois em português, e segue então, vamos ver o texto da latina antigo. Essa versão latina antiga não foi traduzida do hebraico, mas sim da Septuaginta, ou seja, a versão grega feita no século III a.C. Bom, Neemias 12:1, você pode ver, nós temos o nome Yeshua. Daí na revista Almeida Revista e Corrigida, nós temos o seguinte: estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras. Agora, na antiga latina, neste mesmo verso, nós temos Yeshua. E na Bíblia de Martinho Lutero, em alemão, nós temos, neste mesmo verso, Neemias 12:1, Jesua. Então, nestes textos de Neemias, podemos comparar que em todas as versões o nome Yeshua, o qual está no original hebraico, está como Yeshua ou Jesua. Portanto, a transliteração correta de Yeshua. E seguimos com o texto de Esdras, que também podemos observar esta transliteração correta. Em Esdras 8:33, no original nós temos ali o nome Yeshua. Na Almeida Revista Corrigida nós temos assim: e no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Adonai, por mão de Meromote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Na antiga latina, neste mesmo verso, nós temos Yeshua. No alemão, nós temos Jesuas. No inglês, nós temos Yeshua. Então, observando estes textos,
fica a pergunta: seria possível transliterar ou transcrever o nome de Yeshua, o qual é Yud, Shin, Vav e Ain? E alguns dizem que não havia correspondente no grego para a letra Ain, a última letra do nome Yeshua. Mas logo após o nome Yeshua, neste mesmo verso de Esdras 8:33, temos um nome com Ain, o qual é Noadiah. Nós temos um Ain nesse nome. E na Septuaginta este nome está assim, Noadia, ou seja, com a correspondente alfa, letra alfa do alfabeto grego. Então poderia então ser Yeshua e não Jesus. A transliteração de Yeshua pode ser tanto Yeshua ou com as adaptações do J. Teríamos Jesua ou Jeshua. O J foi acrescentado depois, anos, séculos depois. Mas enfim, fica essa pergunta. Nomes femininos permanecem femininos. Alguns dizem também que naquela época não se podia colocar no grego o nome de Yeshua como Yeshua ou Yeshua, porque a letra alfa que indica o A era referência a nome feminino. Mas nome não se muda. É a mesma coisa que um homem russo com o nome de Sasha. Na Rússia, esse nome é masculino e no Brasil tem conotação feminina. Mas nem por isso este homem muda o nome para Sacho quando vem ao Brasil. Mas se era necessário mudar o nome de Yeshua, não colocando o alfa, a letra alfa, e colocando Sous, ficando assim Jesus, eu pergunto, por que em 1 Crônicas 3:19 temos um nome hebraico usado por um homem, cujo nome é Hanania, terminando com a letra alfa na versão grega? Com o nome Hanania pode e com Yeshua não pode? Bom, no original 1 Crônicas 3:19 nós temos Hanania. É um nome masculino. Em português, Ananias. E no grego nós temos Anania, terminando com a letra alfa. Bom, nomes não mudam em traduções. Alguns textos no grego nos mostram que nomes próprios permanecem sem mudança alguma, tais como em Neemias, onde temos Israel e Judá. No português, Neemias 11:20 é assim: o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Então, no hebraico nós temos Yehudá e Israel. Agora no grego, koiné, não houve nenhuma mudança. Está como Israel e Yehudá. Então vemos que não houve nenhuma mudança nos nomes. Israel continua Israel, Judá permanece Judá, no grego. Lógico que talvez mude algo na pronúncia, mas não houve alteração nas letras. Vejamos outro texto contendo Yeshua, Molada e Beit Palet. Neemias 11:26 tem assim: e em Jesua, o que no original é Yeshua, em hebraico é Yeshua. Então temos assim o verso: e em Jesua, em Moladá e em Bet Palet. No grego está Neemias 11:26, Jesua, Moladá e Beit Palet. Então, mais uma vez, observamos que os nomes não mudaram, inclusive o nome Yeshua está como Yeshua e não Jesus, da onde surge Jesus. Em nenhum momento estou falando que Jesus é uma junção de nomes de deuses pagãos, mas sim que, pelo que vimos até agora dentro das traduções, seria possível
transliterar o nome Yeshua corretamente como Yeshua, ou nos dias atuais, Jesua. Se em Neemias e outras passagens está Yeshua, por que não está em Mateus, Marcos, João, Lucas e assim por diante? Fica esta questão, para que você pense, medite nisso. Mas o que não há dúvida é que quanto pessoa, Jesus ou Jesus não corresponde a Yeshua, um judeu. Bom, agora eu gostaria de citar um texto da Enciclopédia Judaica sobre Áquila, um homem que traduziu os escritos sagrados do hebraico para o grego de uma forma mais literal. Como, por exemplo, ele não colocou Senhor ou Adonai no lugar do tetragrama, o Yud, Rei, Vav, Rei. Ele simplesmente colocou como estava. Portanto, os nomes também permaneceram de forma literal. E por uma questão de conhecimento farei uma citação. E a seguir coloco um texto da Exapla de Orígenes, a qual tem o texto de Áquila. E veremos que no século II depois de Cristo poderia se escrever Yeshua no grego como sendo Yeshua e não Jesus. Bom, Áquila é o tradutor da Bíblia canônica do hebraico para o grego. Ele era um gentil de nascimento de Pontos e é dito por Epifânio ter sido uma ligação por afinidade do imperador Adriano e de ter sido nomeado por ele por volta do ano 128 a um escritório preocupado com a reconstrução de Jerusalém, como a Hélia Capitolina. Lembramos que esse episódio é o episódio que ocorreu a revolta de Bar Kokhba. Bom, a certa idade desconhecida, ele se juntou aos cristãos, mas depois deixou-os e se tornou um adepto do judaísmo, um prosélito. De acordo com Jerônimo, ele era um discípulo de Rabi Akiva. O Talmud afirma que ele terminou sua tradução sob a influência de Rabi Akiva e que seus outros professores foram Eliezer ben Hircano e Joshua ben Ananias. É certo, porém, que a tradução Áquila tinha aparecido antes da publicação de Irineu de Lyon contra as heresias, ou seja, antes de 177. Áquila, o prosélito, e seu trabalho estão familiarizados com a literatura talmúdica midráshtica, enquanto dos 70 e sua produção é quase totalmente ignorado pelas fontes rabínicas. Áquila é um personagem favorito na tradução judaica e da legenda. No histórico, o seguinte pode ser considerado: Áquila, o prosélito, traduziu a Torá na presença de Rav Eliezer e Rav Joshua. Então, Áquila foi elogiado por estes homens. Bom, eu não vou citar tudo aquilo que está sobre Áquila e sua tradução, assim descrito na Enciclopédia Judaica. Você pode procurar na Enciclopédia Judaica algo a respeito de Áquila, ou a versão de Áquila, ou Orígenes, ou ver neste estudo em PDF, onde eu faço essa citação, está completa ali no estudo em PDF. Mas o que fica aqui é que a característica principal desta versão de Áquila é a sua literalidade excessiva. Ele não se preocupou muito em mudar as coisas ou mudar os nomes. Áquila traduziu os escritos antigos do hebraico para o grego, e isto de uma forma bem literal. E esta sua obra foi usada por Orígenes em Exapla, que foi em 270 depois de Cristo, o século III. Na tradução de Áquila, ele soletra o nome hebraico Yehoshua como Yeshua em grego, que seria Yeshua. Isto pode ser visto em Deuteronômio 1:38 da Exapla. E como sabemos, Yehoshua seria o Josué que conhecemos nas Escrituras, e Yeshua é outra forma de Yehoshua, o
Senhor é salvação. A partir do cativeiro, Yehoshua passou a ser mais usado como Yeshua. E nesta forma que Aquila coloca o nome Yehoshua, ou seja, como Yeshua e não Iesus, pode-se perceber que naquela época, no segundo século depois de Cristo, podia-se colocar a transliteração de Yeshua como Yeshua ou Yeshua. E então você pode ver aí o texto da Exapla, onde está escrito Yeshua. Yehoshua está como Yeshua, terminando com a letra alfa do alfabeto grego. Bom, de tudo isso que vimos, eu creio que ficou claro que haveria a possibilidade de Yeshua ser transliterado de uma forma mais correta, ou seja, como Yeshua ou Jesua com acréscimo do J. E outro ponto que precisamos relembrar, pois creio que se faz muito importante, é o fato de que esta restauração ou santificação do nome do Senhor ou do Messias não é simplesmente algo teológico, onde se estuda a exegética, a hermenêutica, as versões, a Septuaginta, a Vulgata, enfim, mas sim algo prático e concreto, como toda a restauração que o Eterno está fazendo. Como vimos, o nome significa a identidade da pessoa, e é essa identidade que o Eterno está santificando, ou seja, a identidade de Yeshua, como o Messias verdadeiro, a sua pessoa, quem é ele, por que veio, para quem veio, a sua missão. Tudo isto faz parte da santificação do seu nome. E o falar Yeshua faz parte disso, pois nos conecta muito mais com a verdadeira pessoa do Mashiach da casa de Israel. E nisso sim, Jesus e Yeshua se diferem quanto ao contexto histórico, quanto ao pensamento que carregam, e assim se tornam pessoas diferentes, com personalidades e propósitos diferentes. Envolve salvação a questão de falar Jesus ou Yeshua? Essa é uma pergunta. Entendo que precisamos ampliar a nossa visão quanto a isto. Pensemos que há um plano do Senhor de restauração. O falar Jesus pode dificultar a entrada das pessoas neste plano, devido ao contexto histórico, como vimos. Mas eu quero focar nesta necessidade de ampliarmos a nossa visão e olharmos o plano geral do Senhor. Talvez eu falar Jesus não faça eu perder salvação, ou algo assim, mas pode dificultar que outros alcancem a salvação que há na pessoa de Yeshua. Não pensemos também em salvação como os gregos, de morrer e ir para o céu e ir para um lugar, mas salvação como qualidade de vida, a vida do Eterno em mim. Porque muitos não associarão Jesus com o Messias Yeshua, devido àquilo que eles aprenderam ou viveram ligados a este nome Jesus e tudo o que ele representa. Portanto, a santificação, a restauração do nome do Messias Yeshua é algo concreto, que se vive diariamente. Ou seja, quando eu vivo quem ele é verdadeiramente ligado a Moisés, a Torá, pois Yeshua fala que Moisés, Moshe, a Torá, escreveu ele. Então, quando cumpro os mandamentos do Senhor, eu estou vivendo Yeshua, estou vivendo seu caráter, estou vivendo a sua pessoa. E nisto, o seu nome e o nome do seu Pai está sendo santificado. Bom, Yeshua fala assim em João 5,46: porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? É muito importante entendermos as palavras de Yeshua. Ele diz que Moisés escreveu a seu respeito, e que se não formos fiéis aos escritos de Moisés, porque essa palavra aqui indica ser fiel, então não seremos fiéis às suas palavras. Vemos com isso que não se separa Moisés de Yeshua. Saberei quem Yeshua é por meio dos escritos de Moisés. E se tirar Moisés, ou seja, se tirar a Torá, automaticamente não se sabe quem é Yeshua. E para nós vermos que Yeshua é diferente de Jesus, é só notarmos que em Roma tirou-se Moisés. E automaticamente tirou-se o verdadeiro Messias Yeshua, colocando no lugar um Jesus sem Moisés.
Resumindo, Yeshua diz que sem Moisés não se pode saber quem ele é. Bom, continuando com o pensamento de que o nome é a identidade, lembremos que Yeshua disse que quem o vê, vê o Pai. João 2,45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 14,9. Disse-lhe Yeshua: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. É interessante, pois quando eu vivo quem Yeshua é, automaticamente estou vivendo quem o Pai é. E nesse sentido, quem vê a mim acaba vendo quem Yeshua é. E nisso vemos que a santificação do nome, ou seja, a identidade de Yeshua, está ligado com a identidade do Pai, pois eles são um. E da mesma forma, esta santificação faz com que as pessoas que me veem vejam a pessoa dele. Portanto, quando eu vivo o caráter de Yeshua, o qual encontro na Torá, em Moshe, a pessoa dele está sendo conhecida. As pessoas me veem, mas na verdade estão o vendo, e assim o nome, ou seja, sua identidade, está sendo santificada e restaurada. E creio profundamente que aquele que compreende quem Yeshua é, automaticamente deixará de falar Jesus, pois entenderá que Jesus não é Yeshua no que consiste em propósito e identidade. Há muitos que só param de falar Jesus e trocam pelo nome Yeshua, mas mesmo assim não compreenderam quem ele é. O principal é a identidade de Yeshua e vivê-la, pois o processo de não falar Jesus é diferente para cada pessoa. Mas é claro que aquele que de fato compreende a pessoa de Yeshua deixará de falar Jesus automaticamente. Lembro de outro episódio que Yeshua fala sobre as obras e que as obras que faço mostram de quem sou filho. João 8:39-44 diz assim: Então lhes responder: Nosso pai é Abraão, disse-lhes Yeshua. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade de que ouvi de Adonai. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Adonai. Replicou-lhes Yeshua: Se Adonai fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Adonai e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nestes versos, vemos que Yeshua está falando do mesmo princípio que ele falou quando quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, as obras que faço mostram de quem sou filho. Neste contexto, Yeshua está falando com uma classe de judeus. Não são todos judeus, mas é uma classe de judeus, que dizem serem filhos de Adonai, contudo querem matá-lo. E Yeshua fala que se eles fossem realmente filhos de Adonai, as obras deles seriam diferentes. Porém, as obras deles eram as obras do diabo, ou seja, de mentira e de morte. E isto mostrava que eles eram filhos do diabo. Há um princípio maravilhoso que precisamos viver. Isto é, as minhas obras devem mostrar que eu sou filho do Eterno de Israel. E aqui entra também a santificação e restauração do nome do Messias, do Mashiach, Yeshua. Em outras palavras, quando vivo a identidade dele, vivo quem ele é. Então eu faço as mesmas obras que ele. E essas obras mostram de quem sou filho. E assim, quem está à minha volta saberá também quem ele é. E desta forma, o nome dele é conhecido. E isto faz muito sentido quando lembramos do contexto no qual o Senhor disse que santificará seu santo nome, em Ezequiel 36, 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome,
que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Elohim, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. O Senhor disse isso porque o seu nome foi profanado entre as nações. Como? Por meio das obras de Israel. De um Israel que se desaliançou com ele, de um Israel que o desobedeceu. A obra que do Israel desobediente, fez no meio das nações, profanou o nome do Eterno. Pois o Senhor colocou o seu nome, sua identidade em Israel. E se pelas obras foi profanado, pelas obras também será santificado. E automaticamente o seu nome será santificado a partir das obras daqueles que vivem a sua identidade, o seu caráter, através de Yeshua, ou seja, vivendo quem Yeshua é, e fazendo assim por meio da Torá. E assim será conhecido que Yeshua é o Eterno, é a salvação. O seu nome, Yehoshua, Yeshua. Então, que tudo isso que vimos possa ampliar o seu entendimento quanto a esta questão e talvez desmistificar algumas coisas e também de tirar um pouco dos extremos que ficaram e entendermos e focarmos principalmente nessa questão de vivemos a identidade de quem Ele é. Isso é o seu nome. E aquilo que vimos acerca das versões é para haver um questionamento, para que você pense que poderia sim haver o nome Yeshua nas nossas Bíblias e não Jesus ou Jesus. Agora, o porquê foi colocado Jesus cabe a cada um entender e compreender que há algo além daquilo que os nossos olhos veem. Há um plano do Eterno. Há um plano dele. Ele está restaurando. Ele está fazendo. Ele está agindo. E tudo aquilo que for mentira e que tiver que ser restaurado, Ele assim fará, de acordo com aquilo que os profetas disseram. Shalom, em Yeshua, o Mashiach, da casa de Israel, que nasceu em Judá. Aquele que é diferente do contexto romano e grego. Aquele que é diferente do Messias criado fora de Moisés. Shalom.